Nós que ficamos, vamos ler na carta de Paulo a Tito. É uma epístola que Paulo escreve ao jovem pastor, procurando orientá-lo sobre convicções de fé, para transmitir ao rebanho, à igreja de Cristo. E ele vai dizer nesse texto de Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, vamos até o 15. Ele vai dizer da essência do Evangelho, da graça de Deus que vem ao homem e do desafio de Deus, aqueles que vão sendo alcançados e vão sendo feitos filhos seus, povo do seu pastoreio, no seu propósito de levar do Evangelho a toda criatura. Tito capítulo 2, 1 a 11, os gloriosos benefícios da graça salvadora, é o título dessa parte de texto, dessa perícope. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos ler juntos o verso 14, tá bom? Verso 14 está aí? Vamos juntos? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. O tema é esse: Ele se deu por nós. Ele se deu por nós. É claro que esse Ele se refere a Cristo Jesus. Então é bom que nós paremos um tempo refletindo se a gente entende muito bem, se a gente sabe verdadeiramente o significado dessa expressão. Ele se deu por nós. Se refere a Cristo. Se refere àquele que estava sentado no alto e sublime trono na glória. Se refere àquele que é Deus, acima de tudo e de todos. O Deus Criador de todas as coisas, e diz a Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 1, de que nada do que foi feito se fez sem Ele. Aquele que sempre existiu, e que reina, e reinava, soberanamente, em todo o tempo, como Rei e como Deus Supremo. Ele é Deus, não padece, não sente dor, não morre, não pode ser ferido, não pode ser maltratado. Ele já tem toda a honra e tem toda a glória, que um Deus é merecedor. É glorificado pela criação, e é glorificado pela coroa da criação, que é o ser humano. Mas diz o texto que ele se esvazia de si mesmo. Ele desce à terra. Ele assume a forma humana. Ele se torna Emanuel. E assim ele se submete a sentimentos que um Deus não precisa se submeter. E a cansaço e a dores que um Deus não precisa se submeter. E ao convívio com uma humanidade, com um ser humano que o questiona, que o afronta. Que por se sentir ameaçado na sua autoridade religiosa ou política, quer persegui-lo, quer maltratá-lo.
quer intimidá-lo. Sabemos que como Deus, ele não precisa passar por nada disso. Ninguém pode intimidar um Deus. Não com o poder que Deus tem. Ninguém pode maltratar Deus. Nenhum ser humano. Nenhuma autoridade, por maior que seja na terra, consegue atingir Deus com seu pequeno poder, diante do grandioso poder que Deus tem. Mas Ele se deu por nós. E para se entregar por nós, Ele precisa assumir a forma humana. Você deve ter visto já uma, duas, três, às vezes, muitas vezes, o filme A Paixão de Cristo. Agora, daqui a pouco, estamos aí na Semana da Paixão de novo. Vamos voltar a assistir. Eu já assisti muitas vezes. Ainda não vi ninguém que soubesse retratar tão bem as últimas horas, os últimos momentos de Cristo na terra. No tempo da sua dor mais aguda, mais profunda. Que começa no celebrar da Páscoa, a mesa com os apóstolos, quando ele toma do pão e parte e diz: esse é o meu corpo que vai ser partido por vós. E tomando o cálice, dá graças também, e diz: esse é o sangue da nova aliança, meu sangue, vai ser derramado em favor de vós. Daí para frente, o momento é mesmo de dor. O momento é um momento mesmo do se entregar, do se dar pela humanidade. Ele vai receber do homem toda a sorte de maldade, de perversão, de iniquidade. Ele vai ser alvo de todo tipo de pecado que promove afronta, que machuca, que faz sofrer. Vai começar pela traição de Judas, um dos seus apóstolos. Pela prisão. Pelo negar de Pedro, pela ausência dos discípulos, que acompanham tudo de longe. Gente com quem ele sempre andou de perto. Gente com quem ele esteve no tempo mais difícil, da tempestade no mar da Galileia. Gente que ele não abandonou. Gente em favor de quem ele intercedeu. Que no tempo da sua dificuldade, se afasta. É o início das dores. É o início do padecer. Você que teve pessoa ao seu lado e que num momento difícil se ausentou um pouco, você sabe o que eu estou dizendo. Cristo sentiu isso aí muito mais, porque nós estamos falando de discípulo. Gente com quem ele caminhou, gente de quem ele cuidou. Que se afasta. Que o vende. Que o nega. Ou que nega ter estado com ele, ter andado com ele. Mas isso ainda é pouco. Cristo se deu por nós, enfrentou os julgamentos dos homens. Sendo injusto, foi levado ao tribunal por injustiça, por falsas testemunhas. E inventaram e levantaram fake news, mentiras, e entregaram Jesus para os tribunais. Primeiro o religioso, Anás, sumo sacerdote, Caifás e o Sinédrio. Depois Pilatos, Herodes Antipas. Junto a cada uma dessas autoridades, ele teve que ouvir mentiras, falso testemunho. Viu se levantar pessoas contra ele por ciúme, por inveja. Pessoas que se levantam julgando-se maiores do que Cristo, maiores do que Deus. Como aqueles que poderiam decidir o rumo da sua vida. Pilatos chega a dizer: você não sabe que é eu que tenho poder
para mandar prender ou soltar, para te deixar viver ou te condenar à morte. E Jesus passa por essas circunstâncias todas, sendo Ele Deus, mas na pessoa de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Se colocou em silêncio. Ele se deu por nós. Percorreu a via dolorosa. Depois de ter sido açoitado e muito, espancado e muito, por aqueles que eram chamados de cães, os soldados responsáveis pela forma violenta dos açoites, na condenação daquele que foi condenado à crucificação. O homem que foi compassivo, misericordioso, que assistiu a humanidade com feitos extraordinários, curando, perdoando pecados, sanando a dor, é aquele que agora ouve da multidão: crucificam. Você deve imaginar que isso vem e o que isso faz no coração, na alma de alguém que semeia paz e recebe violência, que semeia justiça, mas recebe injustiça, que promove o que é bom, faz o bem, mas recebe o mal. E caminhando pelas ruas de Jerusalém, na via dolorosa que passa por dentro do comércio, já passava por dentro de um grande comércio, cuspido, vaiado, maltratado, palavras de maldição, sendo chamado de bandido, sendo justo, tratado como injusto. E é mesmo naqueles rituais que a gente vê nos filmes, é tomate, é repolho, é ovo, tudo aquilo que tem no mercado que vai sendo jogado sobre a vida daquele que caminha levando nos ombros a própria cruz. Como maldito de Deus, carregou a sua cruz sendo justo. Ele se deu por nós, cravo nas mãos e nos pés, erguido no Gólgota, ferido, maltratado até a morte. Irmãos, essa verdade que Paulo lembra a Tito é uma verdade que nunca deve cair no nosso esquecimento. Porque às vezes a gente trata o sacrifício de Cristo como algo que foi fácil para Ele. Não foi fácil para Ele, como não é fácil para nenhum de nós. Um espinho no nosso dedo já causa bastante dor. Nossas mãos e pés perfurados, cravados no madeiro, uma dor muito mais intensa que essa, que às vezes você já não aguenta, já não quer, porque um espinho entrou entre a sua unha e o dedo. O preço, o alto preço que Cristo pagou em favor da nossa vida, em favor da nossa alma. Ele se entregou por nós, diz o texto. A primeira grande verdade. Deus em Cristo paga o preço da nossa salvação. É uma vida pela outra. É o justo pelos injustos. Essa é uma verdade que eu conheço, que você conhece muito bem. E que a gente não pode esquecer. Paulo fala disso. Paulo lembra a Tito os benefícios grandiosos da graça salvadora que a igreja vive, que a igreja usufrui, o perdão que você recebe, a nova vida que você ganha de presente, por graça, custou a entrega daquele que se deu por nós. O sangue puro derramado em favor do culpado. É preciso nos lembrar
das dores da paixão de Cristo. Por quê, irmãos? Por causa do seu propósito. Há um propósito de Deus, há um propósito de Cristo. Na sua entrega por nós na cruz. Há um interesse de Deus que as coisas sejam assim. Há uma compreensão de Cristo de que as coisas precisam ser assim. E nesse texto, Paulo levanta 3 razões, 3 propósitos. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui eu mesmo. Ainda não foi. Faz o seguinte para mim, Amanda, tira e coloca de novo, que aí vai vir aqui para mim. O primeiro deles é, com que propósito? Para nos remir, diz o texto. Ele se entregou por nós, verso 14, a fim de remir-nos, nos remir. Remir significa comprar de volta. O ser humano sempre pertenceu a Deus. Primeiro pertence a Deus por direito de criação. É Deus que formou o homem, é Deus que criou o homem. É Deus que o fez, a sua imagem e semelhança. O autor da obra tem direito sobre a obra. Até hoje é assim. Quem faz a obra, quem pinta o quadro, quem assina embaixo, é o autor e o dono. Aquilo lhe pertence. Nós pertencemos a Deus, direito de criação. Sempre pertencemos a Deus. Mas um dia nós resolvemos trilhar o nosso próprio caminho. Nos distanciar de Deus. Viver como se Deus não existisse. E como se nós não pertencêssemos a Ele. Assumir as rédeas da nossa história. Querer ser Senhor da nossa vida. Queríamos conhecer como Ele conhece e ser quem Ele é. E a queda veio e o pecado entrou. E em razão do pecado, o ser humano se distanciando cada vez mais de Deus. Há uma ilustração que dá para você entender muito bem o que é redimir. Diz a história que uma criança acompanhada do seu pai, auxiliado por ele, fez um barco muito bonitinho. Um barco de madeira, um barco que ele mesmo pintou, e um barco que ele levava às margens do rio para brincar todas as tardes. Então ele amarrou um cordãozinho naquele barco, e ele ia à margem do rio, ia deixando o barco ir na correnteza abaixo, depois ele trazia tudo de volta. Voltava para casa com o barco na mão, todo feliz. Um dia ele chegou à margem do rio, o vento estava um pouco forte, tinha chovido, a correnteza estava um pouco mais rápida. E no descuido da mão dele, o barco foi, a corda soltou. E o barco desceu o rio abaixo. E ele volta para casa triste, perdeu o instrumento da criação. O barco, que ele mesmo fez. Mas um dia andando pela rua, ele observou na vitrine da loja o barco. O barco que ele tinha feito, o barco que tinha soltado da mão, o barco que tinha descido corredeira abaixo. Parou em algum lugar, alguém achou, não sei se vendeu lá para o dono da loja, mas ele viu, chegou em casa e falou: pai, eu vi meu barco está lá, na loja. Ele voltou à loja, sozinho, procurou o dono da loja e disse: aquele barco da vitrine, aquele colorido, aquele barco é meu. Ele falou: não, não é seu, é meu. Aquele barco da vitrine, agora é meu. Mas ele pode ser seu, porque ele está à venda. Você pagar o preço que está lá, você pode levar de volta para casa. Ele saiu triste, voltou, contou a história para o pai falou: vamos na loja. Foi à loja, o pai pagou o preço, o menino tomou o barco nas mãos, saiu todo alegre, todo eufórico e disse: agora você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e porque eu te comprei.
Nós pertencemos a Deus por direito de redenção. Ele nos fez. Nós descemos correndeira abaixo. Nós deixamos a vida nos levar. Nós trilhamos o nosso caminho. Nós andamos por terras distantes, como o filho pródigo. Mas Ele se deu por nós. Ele padeceu as nossas dores. Para nos remir. Para nos comprar de volta. Para nos ter de volta. Para nos acolher de volta. É isso que Paulo está dizendo que Deus fez. Lembrando a Tito, o sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, foi o caminho que Deus trilhou, o duro e árduo caminho que Deus criou, dando o seu Filho unigênito para nos redimir, nos comprar de volta, nos ter de volta. Deus nos resgata da escravidão do pecado. Deus nos compra pelo sacrifício de Cristo. O salmista no Salmo 103 fala que nós não podemos esquecer dos feitos de Deus. Que temos que nos lembrar desse agir do Senhor, dos muitos benefícios de Deus para conosco. Salmo 103. No verso 3, ele menciona o primeiro benefício que a gente não pode esquecer. Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. Ele se entregou por nós para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Para pagar o preço da nossa culpa. Para assumir na cruz a morte que era nossa. Nós não podemos nos esquecer de todos os benefícios, principalmente do perdão que Deus nos dá em Cristo. Nos comprando de volta, nos tomando de volta nos braços. Isaías 53, profecia de Deus referente ao Messias, vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo sofrimento daquele que se entregou por nós, se deu por nós, é para promover a nossa paz com Deus. É para resolver o conflito nosso, do nosso pecado, com o nosso Criador. Ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi ferido, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Mas a ação dele vai redimir, vai nos dar de volta a possibilidade de nos sentir de Deus, de nos tornar filhos de Deus, de tomarmos de volta a herança dos céus, no reino de Deus. É o que o texto nos dá. Ele tira o peso do nosso pecado e ele nos presenteia com a paz. Não a paz que vem de circunstâncias, de tranquilidade, de bonança, que às vezes a gente pode viver. A paz que excede o entendimento humano. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que vem de Deus. A paz que nos dá a certeza de perdão de pecados, de purificação de alma, de herdeiros da eternidade. Muita gente tem tudo, não tem paz. Muita gente pode promover tudo, pode administrar tudo, pode governar um país, pode governar o mundo, mas não pode te dar a paz que Deus dá. Não essa paz de perdão de pecados em Cristo. Paz que te livra do temor da morte, paz que te livra do temor do inferno, paz que te livra dos danos do pecado, da eternidade sem Deus. Ele tem o propósito de nos remir. Por isso que 1 João, a epístola, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nada além do sangue de Cristo.
não é título na parede, não é conta bancária, não é religiosidade, não é sacrifício, não é aquilo que eu possa fazer, não é aquilo que alguém possa fazer, ou algum governo possa fazer por mim, é aquilo que Deus já fez, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, meu sangue que é dado por vós, o sangue da nova aliança, para os purificar de todo pecado. Então, primeiro Deus faz por nós, se deu por nós, depois Ele faz em nós, nos redimiu, nos purificou de todo pecado. Segundo propósito, para nos tornar seu povo, diz o texto. Nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Eu sou de Deus, somos de Deus, pertencemos a Deus. Por direito de criação, por direito de redenção, nós fazemos parte de um povo exclusivo, que Deus levanta junto à terra. Por quê? Porque Ele, com sua graça, com seu poder, com seu amor, com sua misericórdia, com sua compaixão, nos tirou do reino das trevas, do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e nos transportou para o reino maravilhoso do seu amor. É o que 1 Pedro, 2 Pedro diz para nós também, de uma maneira diferente. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora achastes misericórdia. Ele redimiu e agora Ele fez de nós seu povo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso traz para nós algumas garantias. Por exemplo, vou citar uma. O crente, verdadeiramente crente, não membro de igreja, não batizado nas águas, ou aspersão ou imersão, mas aquele que tem o lavar regenerador do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo como selo da nova vida. Esse não pode ser possesso pelo diabo, porque a possessão do diabo, ele toma o corpo da pessoa, e ele usa, como a gente chama, de mula. E quem é propriedade exclusiva de Deus não pode ser propriedade do diabo nem por um segundo sequer. Então nós podemos ser oprimidos pelo diabo, podemos ser tentados pelo diabo, mas jamais o crente verdadeiro vai ser uma pessoa possessa. Vai sofrer uma possessão demoníaca. Porque há poder em Deus para nos guardar e para nos livrar desse mal. Porque Ele é Senhor da nossa vida. Nós pertencemos a Deus. E o nosso Deus é Deus que tem poder sobre o diabo. E ele foge de Deus. Por isso ele não vem à nossa vida para tentar fazer de nós uma criatura sua, um povo seu, por um segundo sequer, porque ele sabe que somos exclusivos do Senhor. Então ele redime e ele nos faz seu povo. Nós pertencemos ao povo do Deus Todo-Poderoso. Ele nos redime para vivermos com Ele por toda a eternidade. O texto diz que nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Não podemos deixar de ser o povo. Não podemos perder o nosso título de filho. Não podemos perder a nossa herança dos céus.
Não podemos ser mais cobrados pelo pecado, porque o nosso pecado já foi pago por Cristo. É uma conta que era nossa, impagável, mas que Ele pagou por nós na cruz. E quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos e falamos e pensamos, mas não para a condenação da nossa alma, porque Deus já não leva em conta mais os nossos pecados, porque os nossos pecados foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E Ele toma os nossos pecados e joga na profundeza do mar, para não nos cobrar coisa alguma. Porque somos seu povo. Mas quem não é seu povo, vai ter que dar conta de cada um dos seus pecados. Porque a justiça de Deus vai condená-los à eternidade sem Deus, ao inferno, numa eternidade de choro e ranger de dentes. Mas porque Ele se deu por nós, nós fomos lavados, remidos na nossa iniquidade. Não quer dizer que não cometemos pecados, que não temos maldade no coração, que não temos na mente o pensamento sujo e que não temos o palavrear torpe, sem entendimento. Mas estamos agora numa nova vida, temos de Deus o perdão e nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus. E isso traz para nós umas bênçãos e umas garantias. Então Ele nos salva, depois Ele nos redime, nos liberta dos danos do pecado, do custo, do preço do pecado, e ainda Ele vem agora com um agir para nos tornar seu povo, nos capacitando para uma obra que Ele vai confiar à nossa mão. Ele vai nos inserir num reino, fazendo de nós povo exclusivo seu. E aonde eu quero chegar, trazendo para você essas reflexões que você conhece tão bem. No terceiro propósito, Ele se entregou por nós, para fazer de nós seus servos, suas servas. Somos povo exclusivo de Deus. Mas segundo o finalzinho do versículo, para sermos zelosos de boa obra. Zelosos de boa obra. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, palavras de Cristo, verso 26. Quando Paulo fala aos Efésios, à igreja, aos Efésios, no capítulo 2, ele conta das mudanças, de todo esse processo de Deus que se entregou por nós, que se deu por nós em Cristo, para mudar o curso da nossa história, porque éramos pecadores, inclinados à nossa natureza pecaminosa, é isso que nos conduzia, ao mundo tenebroso que nos cercava e que nos arrastava nos seus princípios e valores, ao diabo que armava as suas situações, trazia para nós as suas tentações e nos levava à queda, antes da graça de Deus se manifestar, mas depois que aquele que é rico em misericórdia, nos ama, porque Ele se deu por nós na cruz, e nós nos tornamos nova criatura. Paulo também escreve aos Efésios mostrando esse último propósito, para fazer de nós seus servos, porque ele vai dizer no verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há um propósito precioso, nesse agir de Deus em nosso favor, requerer de nós um bom serviço, requerer de nós boas obras, requerer de nós bom procedimento, requerer de nós boas atitudes, bons pensamentos, bons propósitos, boas ações, não dentro daquilo que a gente pensa que é bom, mas dentro daquilo que Deus já estabeleceu que é bom, porque Ele preparou para a gente fazer.
Ele determinou na sua palavra que é essa a nossa forma de agir. Se somos de Deus, se somos purificados pelo nosso, se temos a purificação do nosso pecado no sangue do Cordeiro. Se entendemos o sacrifício de Cristo, a dor, o sofrimento daquele que se deu por nós. Aí nós vamos prestar primeiro um serviço que ele chama de zeloso. Não é um serviço qualquer. Não é a tarefa que a gente faz do jeito que dá para ver como é que fica. É a tarefa daquele que a gente entende que tem que dar o melhor, porque ele deu o melhor por nós. Que a gente tem que se sacrificar, porque ele se sacrificou de forma muito mais grandiosa, muito mais intensa. Ele não poupou a si mesmo, antes se entregou. Ele foi partido, ele verteu o seu sangue. Ele se deu por nós. E nós às vezes mendigamos para Deus o nosso tempo, mendigamos para Deus o nosso dom, o nosso talento, mendigamos para Deus as finanças que Ele nos deu, que Ele já nos confiou, mendigamos para Deus aquela participação e cooperação que nós podemos dar junto ao reino de Deus, às vezes porque não consideramos ainda, não nos lembramos bem do que Ele se deu por nós. Porque se imaginarmos o que Cristo passou, se imaginarmos o que Deus ofereceu, nosso serviço é o serviço zeloso, é o serviço excelente, é o melhor. Para fazer de nós seus servos, Ele se entregou por nós. Então, se a obra de Deus pedir de mim algo que é grandioso, que eu me lembre disso. Se pedir de mim um pouco mais de empenho, um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de sofrimento, que eu me lembre disso. Hoje pela manhã, depois da escola dominical, eu avaliava ali os países onde o cristianismo é mais perseguido no mundo. Portas Abertas tem um gráfico, um mapa, e ele faz menção e classifica aonde o cristão é mais perseguido no mundo. Tem ganhado já não sei quantos anos, e está no ranking primeiro lugar de novo, Coreia do Norte. A maioria dos países onde o cristianismo é mais perseguido no mundo são países onde o muçulmano tem o domínio do governo e da religião. Mas há outros países. E o que eu fico pensando, irmãos, é como estes irmãos lá, debaixo da perseguição, têm servido ao Senhor. Debaixo de açoites, de prisões, em campos de concentração, tendo seus filhos levados deles, tendo as suas vidas ceifadas. Mas se apresentam diante de Deus como servos bons, como servos fiéis, com zelo pelo nome de Cristo e pelo Evangelho. Eu desconheço alguém aqui no templo que já sofreu açoites por causa do nome de Cristo, por causa da fé. Prisões. Não posso dizer o mesmo de Paulo, que sofreu prisões, que sofreu açoites, que sofreu apedrejamento, que sofreu injustiça tantas vezes. Mas eu não vejo nesse homem, nem mesmo no fim da sua vida, quando escreve a última carta, a 2 Timóteo, decepção com Deus. Não vejo nele o sentimento de que não valeu a pena. Servir ao Senhor com diligência, combatendo o bom combate da fé. Eu vejo nesse homem sentimento de satisfação, por poder ter contribuído com o reino, por poder ter somado no propósito de Deus, num serviço muito mais zeloso que o meu e o seu. Porque nós temos que ser sinceros, às vezes um simples cansaço
tira de nós a participação num evento importante de glorificação do nome de Deus ou de semeadura da palavra. Um simples cansaço, um simples sol quente, uma simples noite chuvosa. Tira de nós o privilégio de estar no templo. Tira de nós a honra, a alegria de poder nos quedar diante de Deus em um período maior de oração. Nossa agenda, com as nossas prioridades, colocando o reino de Deus lá para quarto, quinto, sexto lugar, não sei. Quando ele deveria ser o primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo é lembrando ele de algumas verdades, dos benefícios da graça de Deus, para poder desafiá-lo a quê? A prestar o serviço zeloso, a se empenhar em favor do reino, mesmo com perseguições como a igreja sofria, mesmo com adversários como a igreja tinha, mesmo tendo no calcanhar o Império Romano em toda a sua força, em todo o seu poder, com todo o seu exército, com todos os seus açoites, com todas as mortes, os muitos mártires que o Império Romano vinha fazendo, as muitas injustiças que ele vinha produzindo contra o cristão e contra a fé. É importante nos lembrar, ele se entregou por nós. Porque joga para o chão todas as nossas justificativas. Derruba toda a nossa argumentação. Da nossa negligência. Então é uma verdade que Paulo lembra a Tito, e é uma verdade que nós temos que nos lembrar constantemente. Porque Paulo orienta também aos coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Mas às vezes nós comemos como glutões, ou comemos para saciar a nossa vontade, e comemos aquilo que a gente gosta. Não é pecado nisso não, mas nós temos que saber que até no comer ou no beber, tem que ser para a glória de Deus, ou no fazer de qualquer outra coisa, no tomar de uma decisão, no colocar a nossa vida em algumas mesas, e em participar de alguns projetos, e nos envolver com algumas coisas, que nós nos envolvemos na vida. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Mas às vezes nós nos importamos muito conosco, e nos esquecemos daquele que se deu por nós. Pensamos naquilo que é mais fácil. Pensamos naquilo que nos atende melhor. Pensamos no nosso cansaço. Pensamos na nossa agenda. Pensamos em não sofrer, porque não queremos mudar. E sacrificamos aquele que muito nos amou na cruz. Então é uma lembrança que Paulo faz, para que possamos servir com zelo, dando ao Senhor sempre o nosso melhor. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, um texto que você conhece bem. Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme a tua força. Não é para fazer conforme a sua força menor, é para fazer conforme a sua força maior. Com tudo aquilo que você pode. E eu sei que você não pode tudo. E Deus muito mais do que eu sabe. Então Ele não vai cobrar de você, exigir de você, esperar de você algo que você não pode fazer, porque Ele sabe que você não pode. Mas Ele não vai esperar, nem vai pedir menos do que aquilo que Ele sabe que você pode. E às vezes nós fazemos corpo mole. E às vezes nós buscamos justificativas para explicar o injustificável. É conforme a nossa força. E Deus sabe até onde a gente pode ir. E quando a gente não vai, Ele sabe que a gente podia ter ido mais. Ele sabe que a gente podia ter feito melhor. Porque Ele foi até as últimas consequências. Ele deu tudo que Ele podia. Ele deu a vida. Ele partiu o corpo. Ele verteu o sangue. Ele passou por toda a maldade dos homens para remir o nosso pecado, para promover a nossa paz com Deus e nos fazer filho, herdeiro de Deus, porque Ele espera o nosso melhor
serviço. E Jeremias tem uma palavra dura, recebe e dá uma palavra dura ao povo da parte de Deus. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem que ser com zelo. Tem que ser com alegria. Porque nós temos que considerar que Ele se entregou por nós. Temos que fazer o melhor. E é por isso que nós não podemos desistir. Porque nós nos deparamos com a nossa frustração. Em razão de nós mesmos. Somos pecadores e falhamos. Somos negligentes. Nos sentimos cansados. Que é normal. Entendemos os obstáculos, percebemos que para fazer melhor, temos que transpor. E às vezes nós não queremos transpor. Nós não queremos nos esforçar mais. Nós não queremos doar mais de nada nosso. Mas o desafio de Deus para nós é fazer com zelo, fazer com alegria, fazer o melhor. Como servos bons e como servas fiéis. É por isso que Ele se deu por nós. É por isso que Ele remiu o nosso pecado. É por isso que Ele nos tornou um povo exclusivo dEle. Contando com o nosso serviço, com a nossa cooperação. Que diante daquilo que Ele fez, vai ser sempre muito pouco. Porque o que Ele fez foi muito. E por mais que eu faça, vai ser pouco. Em razão do que Ele já fez por mim e faz. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Temos o alerta de Deus, o desafio de Deus, temos a compreensão de quem Ele é, do que Ele fez, mas somos desafiados a servir. No propósito que Ele tem, no querer que Ele traz, nos desafios que Ele confia a nossa vida para transpor. Que seja sempre para a glória de Deus.